que tal, chicos e chicas? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua espanhola, professora Estefânia. Mas antes vamos dar um oi para o Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Como você vai? Seja bem-vindo. Vamos lá, então? Vamos a seguir. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender para que sirve o condicional irregular, evaluar cuándo y cómo hay que usarlo y conocer cómo se forman las oraciones condicionales. ¿Cierto? Aquí vamos a reflexionar. Intertextualidad. ¿Qué se entiende por intertextualidad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la identificamos? Vamos a pensar na palavra agora. Intertextualidad. Intertexto. ¿Qué sería? Vamos a pensar. Vamos a seguir. Intertextualidad. Vamos a ver qué es. Nuestra comunicación es a través de textos escritos, orales, multimodales, o sea, a través de gêneros textuales. Essa é a nossa comunicação, gêneros textuais, certo? Nosotros producimos textos a partir de outros textos. Sim, vamos a pensar aqui, um artigo de opinião, tá? Eu tenho um fato, ali que eu li o fato e vou escrever uma opinião, ali já é, a gente já pode pensar numa intertextualidade, a gente se comunica através de outros textos, de outras opiniões, de fatos, de informações. Contatos com outros textos que estão na memória, sim, às vezes a gente fala uma frase, fala, mas onde que eu li esse texto? Onde que eu escutei? Recordamos palavras, expressões e temas, isso que eu acabei de falar também, expressões, né? Certo? Estabelecemos diálogos a partir de outros textos, sim, como eu expliquei para vocês, eu tenho um fato e vou comentar sobre esse fato. Ou seja, intertextualidade é a relação que um texto mantém com outros textos. Sim? Agora nós vamos ler dois poemas e vamos entender um pouquinho melhor essa questão da intertextualidade. Aqui, ó. Vamos a ler Instantes de Nadine, aqui, 1978. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima tardaría de cometer mais errores. Agora outro poema de Glória Quirinos, 2000. Si tuviera tiempo, escreveria um solo verso. Mirem, leiam, vejam como algo eles têm em comum. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a la actividad. Ahora que leímos estos dos poemas. En los dos poemas leídos se presentan temas y estructura lingüística que posiblemente dialogan entre sí. Selecciona algunos temas o expresiones que pueden sugerir alguna idea que remite a la intertextualidad. ¿Cierto, chicos? Vamos a pensar, vamos a refletir.
fizeram a atividade? Vamos ver aqui quais são os temas que dialogam entre si nesses dois poemas? Aqui. Selecciona algunos temas o expresiones que pueden sugerir alguna idea que remite a la intertextualidad. Primero, tema, tiempo, vida, si pudiera vivir, si tuviera tempo. Então, aqui o tempo igual a vida. Se eu pudesse viver, se eu tivesse tempo, certo? 2. Questionar-se sobre o que fazer com a vida. Questionar sobre o que fazer com a vida. O que eu poderia ter feito? Em la próxima, tardaria de cometer mais erros. E no segundo poema, escreveria um solo verso. Então, mirem, dois poemas de duas poetas distintas, mas que acabam falando sobre, elas questionam sobre os mesmos temas, certo? Agora, aqui, quando e como usamos o condicional. Vamos a ver, Gaturro. Aqui começa a secção que lindo seria. Que lindo seria um país justo, equitativo, respetável. Então, chicos, que lindo seria um país justo, né? Respeitável, igual para todos. É isso que ele está dizendo. Aqui. Então, ele fala que lindo seria, né? Então, é um desejo, né? Um desejo que ele tem. Vamos ver aqui. Possíveis usos do condicional simple. Dar consejos ou sugerência. Eu que tu iria viajar a la playa en las vacaciones. Vacaciones é férias. Expressar situações imaginárias. Se pudiera vivir novamente minha vida, haria todo diferente. Eu faria tudo diferente se eu pudesse viver novamente. Então, é uma situação imaginária. Expressar desejos. Que lindo seria um país justo. Hacer hipóteses. Em el passado, eres muito observadora. Serias uma investigadora excelente. Aqui está dizendo assim, que você era muito observadora. Seria uma pesquisadora, tá? Investigadora é pesquisadora. Excelente, ¿cierto? Ahí. Ahora vamos a seguir con el condicional simple y regular. Los verbos regulares no cambian su raíz, mientras, que quiere decir enquanto, que los verbos irregulares cambian en la raíz. Vamos a observar. En español el verbo se divide en dos partes. La raíz, que expresa el significado, saber, sabe. La terminación del verbo, que indica la flexión de número e persona. Sabe mais ias. Certo? Como assim, professora, flexão de número e pessoa? Esse ias, ele vai dizer o quê? Que eu estou na segunda pessoa. Pessoa. E número que está no singular. Certo? Aqui, tu. Vamos a seguir. Aqui nós temos o verbo saber, sabe, raiz. Cambia para sabe. Aqui temos pronombres e o verbo. Eu sabria, tu sabrias, ele, usted sabria, nós sabríamos, vosotros sabríais, ellas, ustedes sabrían. ¿Cierto? Aqui temos outros exemplos de irregularidades. O verbo valer. Mira a raiz, val, que cambia para valdre. Salir, que é sair. Raiz, sal, cambia para saldre. Então, valdria, saldria. Certo? Aqui temos outros exemplos também. Hacer, que é fazer. A raiz é hace. Raiz cambia para ar, haria. Decir, raiz dec. E muda para diria, dizer, diria. Certo?
Y ahora vamos para nuestra actividad. Sí, actividad 2. Completa los huecos con el condicional irregular correspondiente. Aquí, letra A. En otra época, esa casa, espacio, mucho menos valer, valer de valor. Letra B. Yo creo que tu hermana menor é mais nova. Espaço, mais de história que tu, saber. Que, ali a ser, sem palavra no sé, nosotros hacer. Letra D, si supieras que mañana muero, que espaço hoy decir. Letra E, tu, espaço, com esse chico, salir. Certo? Agora vocês peguem o caderno, escrevam as frases e completem os espaços com o verbo de acordo com o pronome sujeito, condicional irregulares, tá? Espero vocês! Vamos ver como que ficaram as respostas? Vamos lá? Completa los huecos con el condicional irregular correspondiente. Letra A. En otra época, esa casa valdría mucho menos, ¿tá? De valer, de valor. Letra B. Yo creo que tu hermana menor sabrías más de historia que tú. C. Que haríamos sem palavra não sei? Né? O que faríamos sem a palavra não sei? D. Si supieras que mañana muero, ¿qué me dirías hoy? Letra E. ¿Tú saldrías con ese chico?
¿cierto? Entonces, vamos aquí, ó. Valdría, sabría, haríamos, dirías y saldrías, ¿cierto? Tranquilo, podemos seguir, vamos. Aqui, condicional irregulares, agora haver. Mirem, habe é a raiz, muda para abre. Então, temos pronombre sujeto. Eu abria, tu abrias, ele, ella, usted abria, nosotros, nosotras abríamos, vosotros, vosotras abríais, ellos, ellas, ustedes abrían, ¿cierto? Aqui, fíjate en el cambio. Vamos a conocer otros aquí, ó. Miren con atención. Caber, cabre. Haber, abre. Entonces, cabría, haber, habría, poder, podría, querer, querría, saber, sabría, poner, pondría, salir, saldría, tener, tendría, valer, valdría, venir, vendría, decir, diría, hacer, haría. Y ahí nos tenemos aquí la terminación. Ia, yo, ias, tú, ia, él, ella, usted, íamos, nosotros, vosotras, iais, vosotros, ian, ellos, ellas y ustedes. ¿Cierto? Sí, chicos, tranquilo. Vamos a la actividad 3. Vamos a seguir. Completa los juegos con el condicional irregular. Ella, nunca, decir nada que te perjudicara. B, conocerte no valer la pena. C, ellos hacer cualquier cosa por ganar la competencia. D, usted no poner a su hijo en esa situación. E, dijo que caber en ese vaquero. Vaquero é calça jeans, certo? Peguem o caderno novamente, escrevam as frases e completem os verbos de acordo com o sujeito, pronome, o pronome sujeito, e os verbos no irregular condicional. Certo? Espero vocês!
Vamos ver as respostas. Respuestas 3. Completa los huecos con el condicional irregular correspondiente. Letra A. Ella nunca diría nada que te perjudicara. Letra B. Conocerte no valdría la pena. Ellos harían cualquier cosa por ganar la competencia. D. Usted no podría a su hijo, usted no pondría a su hijo en esa situación. E. Dijo que cabrías en ese vaquero. Então, vamos a ver aqui. Miren, diría, valdría, harían, podrían, cabrías. ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿Sí? Oh, vale. Entonces, o que aprendemos hoje? O que nós aprendemos? Características da intertextualidade, a função dos condicionais, funções de los condicionales irregulares que sofrem cambio em la raiz, sim, os condicionais irregulares que sofrem a mudança na raiz, por exemplo, valer, valdrí, salir, saldrí, hacer, har, saber, sabré, entre outros, ¿cierto, chicos? Entonces é esto. Hasta la próxima clase.